Oferecimento VMAX, Virgínia Micina, a dose certa para produzir mais. Nós vamos comentar com vocês agora sobre a fase final do período de confinamento. Tá? Partindo do princípio de um confinamento aí por volta de 90, 100 dias, nós vamos falar sobre os últimos 30 dias de confinamento, que é onde nós temos que definir se o lote está adequado para ser enviado para o frigorífico, quais critérios que nós temos que utilizar para poder verificar se eu vou ficar com mais tempo ou menos tempo esse lote no confinamento. Nós podemos ter dois tipos de confinamento, aquele confinamento atividade, onde você precisa ter uma rotatividade maior, ou aquela fazenda onde a gente tem um confinamento que é para utilizar no manejo do nosso sistema. Como nós estamos falando de um sistema de produção de animal em 24 meses, do tal do boi 666 ou do boi 777, essa é a fase final onde nós vamos colocar as últimas 6 ou 7 arrobas para fechar esse pacote do boi de 18 a 21 arrobas. Tá? O tempo que esse animal vai ficar em confinamento vai depender, como a gente já conversou, do peso que eles estão, do peso de entrada deles. Tá? E obviamente para a gente poder definir o peso de saída. Existem alguns indicadores que são indicadores importantes nessa definição final. No final desses últimos dias de confinamento, há uma queda gradual na ingestão de matéria seca desse animal. De modo geral, a gente pode até perceber que o consumo em quilos por dia pode ficar estável. Porém, proporcionalmente em relação ao peso do animal, esse consumo começa a cair. E a gente sabe que esse animal tem uma exigência de mantença e ele precisa de continuar crescendo carcaça, que é o nosso negócio. Lembrar mais uma vez que o animal precisa de ganhar 1 quilo de carcaça por dia, que é a nossa meta, para produzir as 6, 7 arrobas médias que nós estamos querendo. Então, se esse consumo começa a cair muito, porque esse animal já está ficando muito gordo, esse animal já está chegando no ponto onde ele deveria ser enviado para o frigorífico. Como é que nós determinamos isso? Nós determinamos isso pelo consumo de matéria seca e pela concentração de energia na dieta que eu estou utilizando. A partir do momento que o consumo proporcional cai e o consumo de energia começa a cair muito, isso vai interferir no desempenho animal. Tá? A gente pode correlacionar isso também com o score corporal, que é uma medida, não só uma medida indireta para a gente avaliar a deposição de gordura. Essa deposição de gordura também interfere no consumo. De modo geral, o que nós estamos querendo? É mandar o animal com a maior quantidade de carcaça possível, desde que essa produção de carcaça seja uma carcaça eficiente. Tá? E essa eficiência, ela vai, em termos de produção líquida de carcaça, em termos de rendimento do ganho, como nós já comentamos em situações anteriores, ela vai aumentando nessa fase. Embora o ganho médio diário de peso vivo do animal caia, mas a quantidade de carcaça presente nesse ganho médio é maior. Nós podemos chegar numa fase final de confinamento aí por volta de 100 dias, com um rendimento de ganho que começou lá atrás de 60%, agora aqui ele está próximo de 75%. Tá? Então eu posso ter um animal lá atrás, no início do confinamento, ganhando 1,8 kg, agora esse animal ganhando por volta de 1,2 kg, mas por ter mais carcaça nesse ganho, isso compensa. É uma tomada de decisão. Agora, o produtor só não pode ficar com o animal no confinamento a partir do momento que o consumo de energia começa a cair muito. Bem, como que a gente pode, por exemplo, manipular isso? Uma situação, nesse caso de dietas em final de confinamento, nós podemos mexer em duas situações. Tá? Trabalhando com a densidade energética da dieta e também manipulando aditivo. Tá? Hoje, a gente tem utilizado nos nossos trabalhos de confinamento convencional e também do confinamento no pasto, a combinação de aditivos. Basicamente o que nós estamos utilizando é trabalhando com monenzina e virginiamicina. A exemplo do confinamento no pasto, a melhor combinação, o melhor resultado nosso é quando nós associamos monenzina
na base de 30 mg por quilo de matéria seca e virginiamicina à base de 25 mg por quilo de matéria seca. Então é uma dieta que vai ter a combinação desses dois aditivos. A pesquisa já demonstrou que a monenzina, ela segura o consumo do animal. Ela melhora a eficiência de utilização da matéria seca, porém ela segura um pouco o consumo. O que nós podemos também, nessa fase final do confinamento, modificar para que esse consumo de matéria seca não caia muito e interfira no desempenho animal? Manipular essa combinação de aditivo de forma que a gente reduza a quantidade de monenzina e mantenha essa quantidade de virginiamicina, que a VM, a virginiamicina, não segura tanto consumo. Com isso a gente consegue uns dias a mais de consumo e, consequentemente, a gente pode ficar com esses animais mais dias de coxo, porém conseguindo aquele rendimento de carcaça a mais. Podemos ficar mais 10, 15 dias e essa é uma tomada de decisão extremamente importante para o pecuarista, porque ele pode estar correlacionando isso com dias de entrega dos bois para o frigorífico, correlacionando isso, por exemplo, se ele está travando o preço da arroba do boi na bolsa. São fatores conjunturais que a gente pode utilizar a favor do manejo nutricional dos animais e com isso ganhar mais tempo. Outra alternativa também que pode ser utilizada nessas situações é adensar a dieta. Trabalhar com gordura, por exemplo. Com isso a gente tem uma dieta com um nível de energia mais elevado e aí o animal pode estar consumindo menos matéria seca, porém ele está atingindo o requerimento dele de energia para mantença, mais a energia para ganho daquela quantidade de carcaça que a gente gostaria. Se a gente for fazer uma conta média, tá? Dentro daquele quilo da carcaça, num arroba de R$120, nós estamos falando de uma receita de quilo de carcaça colocada a dia da ordem de R$8, tá? Se o meu custo da diária do confinamento tiver, por exemplo, em R$6,50, o que nós podemos fazer uma conta? Ah, tá bom, se o meu animal estiver ganhando 800 gramas de carcaça por dia, comercializada a R$8, ele está me dando uma receita de R$6,40, tá? Ou seja, nessa fase eu preciso fazer o animal ganhar mais. E ele só vai ganhar mais do que as 800 gramas se ele estiver ingerindo matéria seca em quantidade e energia suficiente. Então isso é um ponto extremamente importante. Produzir alimentos em menos tempo, com custo competitivo, a mais alta qualidade e, principalmente, preservando ao máximo o nosso planeta. Estes são desafios que, em um mundo cada vez mais populoso, quente e poluído, podem parecer impossíveis. Mas aí surgem empresas que nasceram para desafiar o impossível, o improvável. Empresas com um chamado maior, uma busca incessante por desafiar o que ainda não foi feito. Trilhar novos caminhos, novas alternativas, soluções inovadoras, contando com a mais alta tecnologia, a melhor pesquisa mundial e um time vencedor de profissionais apaixonados pela mesma missão. Produzir mais, em menos tempo, com melhor custo-benefício e respeitando o meio ambiente. Ainda bem que a Pecuária Nacional tem estas empresas a seu lado. Ainda bem que temos a Fibro. São mais de 1.000 colaboradores espalhados nos 5 continentes, distribuídos em 50 países. Buscando a cada dia produtos e soluções para uma pecuária mais eficiente e um mundo melhor. Produtos como a virginiamicina, que já contam histórias. Histórias reais, que fazem do final de cada dia um novo dia para uma nova pecuária. Mais lucrativa, sustentável, eficiente.